Olá, amigos! Hoje eu estou gravando aqui de uma maneira um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês uma série de moedas do início da República, mas eu vou mostrá-las no álbum. Esse aqui é o álbum que traz as moedas do início da República, de 1889 até 1942. E nessa época foram cunhadas essas moedas aqui de 100 réis. Então, no início da República, foram cunhadas moedas que tinham os mesmos tamanhos, os mesmos diâmetros, espessuras e ligas metálicas das moedas do Império. Isso aconteceu com as moedas de 20 réis, de 40 réis, que são de bronze, as moedas de 100 e 200 réis, que são de cuproníquel. Também aconteceu a mesma coisa com as moedas de 500 réis em prata, 1.000 réis, 2.000 réis em prata. Claro que mantiveram as dimensões, as ligas metálicas, mas foram alterados os cunhos. Mas as moedas que tiveram seus cunhos menos alterados, digamos assim, as moedas do início da República que são mais parecidas com as suas correspondentes do Império, são justamente essas de 100 réis e 200 réis. Vou mostrar aqui para vocês a minha série completa das moedas de 100 réis de cuproníquel da primeira família da República. Essas moedas começaram, vejam, a ser cunhadas em 1889. Essa cunhagem de 1889, vocês verão que é a maior da série. Isso tem um motivo, na verdade. Reparem que de 1889 a cunhagem pula para 1893. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, a cunhagem dessa moeda continuou em 1890, 1891, mas eles mantiveram o cunho de 1889. Só foram fazer um cunho com uma nova era, que é o ano, em 1893, por isso a tiragem é bem menor. A série continuou em 1894, 1895, vejam as tiragens, para a época, tiragens bem grandes. 1896, 1897, 1898, 1899. Reparem que sempre na casa de aproximadamente 3 milhões, 2 milhões e meio. No último ano da série, que é 1900, a tiragem foi bem menor. É por isso que nessa série, essa moeda, tanto de 100 réis quanto na série de 200 réis, 1900 é o ano mais caro. Essa moeda aqui em bom estado, você não consegue por menos de 200, 300 reais. As outras são bem mais baratas. Moedas dessa daqui em estado, digamos, MBC, você compra aí por cerca de 40 reais. Mas você também consegue encontrá-las ainda em estado de conservação soberbo, né? Moedas soberbas, por um preço mais alto. Claro que varia um pouco do ano para o outro, tá? Eu não vou ficar falando muitos valores, porque o valor depende muito do estado de conservação. Então, como o valor depende demais do estado de conservação, eu às vezes tenho receio de passar valores. Porque se eu disser que uma moeda MBC desse tipo vale 50 reais, e você não tiver em mente o que eu chamo de MBC, muito bem conservada, você pode acabar adquirindo uma moeda por 50 reais, só que no estado inferior a MBC. Tá? Essas moedas aqui formaram uma das primeiras séries que eu completei quando eu retomei o colecionismo vários anos atrás. Naquela época, eu tinha pressa em completar as séries, então algumas moedas que eu adquiri na época não tinham um estado de conservação tão bom assim quanto eu costumo pegar hoje em dia. Por exemplo, essa aqui, 1893, ela está em estado BC, então eu pretendo trocá-la. Estou mostrando primeiro para vocês os reversos, que tem o valor de face, 100 réis, vejam, ordem e progresso, 15 de novembro de 1889. Vamos ver agora os anversos dessa moeda. Claro, como elas têm reverso moeda, eu preciso virar de cabeça para baixo. Vamos ver agora os anversos dessas moedas. Vejam aqui, 1889,
1893, pretendo trocar essa moeda, né? 1894, 1895. O primeiro lugar nessas moedas que costuma desgastar-se é o Cruzeiro do Sul, no anel interno. Ok? Então, se você conseguir moedas com Cruzeiro do Sul em bom estado, significa que a moeda é bem mais valorizada. 1897, vejam, essa moeda está em bom estado também. 1898. 1899, uma moeda que não é tão rara quanto a 1900, mas é um pouco cara também. E finalmente a mais difícil da série é 1900. Repare que essa moeda está em estado BC-MBC. A maioria diria MBC. É difícil achar essa moeda com as 5 estrelas do Cruzeiro do Sul bem visíveis. Por causa disso, essa moeda acaba valendo bastante. Essa moeda aqui, hoje em dia, pelo menos R$300. É isso, gente. Essas moedas estão muito parecidas com as moedas de R$100 do Império, que também foram até 1889, né? Foi o ano da proclamação da República. Então, 1889 tem duas moedas de R$100 do mesmo tamanho, mesma liga metálica, mesma espessura. O reverso, que tem o valor de face, é quase igual. A única diferença é que, em vez de estar escrito 15 de novembro de 1889, Ordem e Progresso, está escrito o decreto. Tá bom, gente? Essas moedas não são difíceis de serem encontradas, são moedas bem legais para qualquer um que vai expandir a sua coleção para o início da República. Você consegue encontrá-las em diferentes estados de conservação. Tem gente que vende essas moedas aqui a R$10, por exemplo, em alguns anos delas. Claro que em estado inferior a essas aqui. Mesmo assim, algumas dessas moedas eu vou trocar, como eu falei para vocês, para que todas tenham uma homogeneidade de estado de conservação. E essa aqui, como eu já comentei, a 1900, é a mais difícil da série. A K-Date, como falam os americanos. É isso, gente. Foi um pouquinho diferente esse vídeo, né? Eu achei que não seria interessante tirar todas essas moedas do álbum, pôr a mão em todas, colocá-las todas de volta ao álbum, então eu preferi dessa forma. É isso aí. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.